Bem, amigos, estamos aqui na 7ª aula do nosso curso Deus Uno e Trino. Vamos ver hoje as relações divinas. Relação quer dizer uma referência de uma pessoa a outra, ou de uma coisa para outra. Pode ser uma simples relação de proximidade. O poste está do lado do caminhão de lixo. Ou ia dizer, ou até o contrário, o caminhão está ao lado do poste. Mas uma coisa está próxima da outra. Ou eu posso dizer pai e filho. Então, em todo relacionamento, nós temos três elementos: o sujeito, o termo e o fundamento, como já adiantamos levemente na aula anterior. Sujeito é a pessoa que se relaciona com outra, que é chamada termo. O pai se relaciona com o filho. E termo é a pessoa para a qual tende o sujeito. Então, eu tenho para mim, faço uma imagem de uma seta direcional. Paternidade vai do pai para o filho. Filiação vai do filho para o pai. Mas os termos são os mesmos, mas é numa direção ou noutra. E o fundamento é o fato que no qual se baseia a relação. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Há uma geração, até nos cromossomas, há essa relação que aí está. Então, qual é o exemplo? O amor conjugal, marido e mulher. Relação é dupla, de mão dupla, vai e vem. A amizade também. Relação será real se os três elementos são reais. Eu não posso dizer assim, eu sou amigo dele, mas ele não sabe. Não, ele não é meu amigo. Então, não dá. A relação tem que ser dupla. E há um fundamento. Qual é o fundamento da amizade? Ela vem da convivência, de compartilhar coisas, de às vezes de sofrer junto, subir, escalar uma montanha. Quando se passam dificuldades, se vence juntos e com colaboração, se demonstra esse amor desinteressado, que um ajuda o outro ajuda um e não estão medindo, né? Eu te dou 3 e você me devolve que 4, 3,5. Não, a gente não mede. Então, a amizade tem o seu fundamento, o amor conjugal também, que é o casamento, né? Essa união feita diante de Deus. Então, há exemplos de relações que não são reais. Por exemplo, entre o ser e o nada. Por que entre o ser e o nada? Porque o nada não existe. Não pode haver relação. A gente, às vezes, fala como se fosse, né? Como oposição. Mas oposição é só entre coisas reais. Não entre o presente e o futuro. Futuro ainda não existe, então não há uma contraposição, mesmo porque pode ser o que eu não espero. Tem o presente e tem duas posições possíveis, A e B. Uma pode se opor, outra pode não, etc. Né? Isso não quer dizer que o futuro não tenha nada a ver com o presente, porque você semeia vento e colhe tempestades. Tem algo a ver, mas a relação real, nesse instante, não existe, porque os dois não coexistem no mesmo instante. Por outro lado, nós vimos de falar aquela analogia entre o homem e Deus para poder predicar coisas de Deus. Então, em Deus, a analogia não é acidental, porque em Deus não há acidente em sentido metafísico. Que é essa história de acidente? Pensemos numa parede. Ela pode ser branca ou azul, depende da cor com qual eu a pinto. Mas a substância da parede não depende da cor, tem que ter alguma. Mas se é verde, azul, amarelo, isso aqui é acidental. Não é necessário e não caracteriza a parede, porque ela pode ser de qualquer cor. Né? Parece, de alguma maneira, extrínseco e até ela não entra na definição do que a coisa é. Então, em Deus não pode ter nada acrescentado, como uma cor, uma qualidade. Não há, por exemplo, o acidente tempo.
Não há um antes nem um depois de ser pai, né? Ou de ser criador. Não há um Deus antes de criar, Deus depois de criar. E Deus, então, teria se aperfeiçoado depois que criou o homem. Ele já pode ser chamado Deus Criador. Não, porque Deus cria tudo neste instante para ele, na eternidade, que é ele mesmo. O tempo é uma criatura, porque nesse mundo aí, ou em qualquer coisa, há sempre essa dilema. Ou é Deus ou é criatura. Então, o tempo é Deus? Não, portanto, é uma criatura. O tempo foi criado por Deus a quando? Então, Deus disparou um cronômetro e, num determinado instante, criou o mundo? Não. Por quê? Porque quando Deus disparou o cronômetro, disparou o tempo é uma criatura. Então, o mundo já estaria criado nesse primeiro instante. O mundo foi criado fora do tempo. Então, quando Deus criou o mundo, criou também o tempo para medir esse desgaste das criaturas e configurar o modo de ser delas, no tempo, na sucessão, uma coisa depois da outra. Né? E o Santo Agostinho tem aquela brincadeira, né? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Estava preparando o inferno para os curiosos. Tá? Não, Deus não há nem antes nem depois, é tudo uma eternidade. O que é a eternidade? Não é criatura, é o próprio Deus. É, entre aspas, o tempo dele. O que mede Deus? Ele não se desgasta. É o eterno presente, que é a melhor analogia para nós. Um eterno presente, tudo num só instante acontecendo. Né? Acontecendo, não aconteceu, não há passado nem futuro. De acordo. Então, nós temos que afirmar em Deus a relação e negar o modo finito e acidental com o qual ela ocorre nas relações humanas. O que nós temos que dizer de Deus? Acentuar essa alteridade. Alter, outro. Um outro que, um esse ad, um ser para, essa relação subsistente, essa relação tão intensa, não pode ser acidente, a relação é a própria pessoa, a pessoa de Deus. Qual é a pessoa? A primeira pessoa da Santíssima Trindade. É a segunda pessoa e é a terceira pessoa da Trindade. Então, há uma unidade, olha só, a gente vê que essas argolas formam uma unidade. Parece que estão interrompidas, mas não, comecemos pelo pé da cruz. A gente gira no esquerdo, anti-horário, ela vem quase até aqui, gira de novo no anti-horário, vem até esse mesmo ponto, gira de novo e retorna. Ok, podia fazer no sentido inverso também. Mas então, qual é o comprimento? É o 2 Pierre aqui de cada um, é 6 Pierre aqui, está aqui. Essa cruz. E eu tenho representado, então, o trifólio, as três folhas interpenetradas, formando outra unidade aqui, e na individualidade as pessoas. A cruz, que é Cristo que morreu na cruz, mas é Deus que morreu, porque Cristo é Deus, é a pomba que representa o Espírito Santo, que aqui está, e o terceiro símbolo é o Pai, que nos dá o Filho e também nos dá o Espírito Santo. Eu poderia representar o Pai como um homem de velho com barbas? Poderia, mas aí o Filho também poderia, assim como uma pessoa, é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, se é pessoa, também poderia. Então, mas aí eu estou com o mesmo símbolo. Como é que eu vou representar o Espírito Santo? É uma complexidade aqui da arte que levou a dizer a mão que dá, né? Que doa o Filho, que doa o Espírito Santo. Então, vamos dizer, quem gera é o Pai, não é a substância, né? Senão podia pensar a substância antes, a substância, como é que ela gera o Pai?
Não. Quem gera é o Pai, quem inspira é o Pai e o Filho, e não a substância também. Então, é as pessoas. Gerar é o próprio do Pai, essa primeira relação, processão, e a segunda é a inspiração. O Concílio Quarto de Latrão, como dizia, porque foi realizado na Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, a Cátedra do Papa, que serviu até a construção da Basílica do Vaticano. Bom, tinha outra igrejinha lá, etc., mas foi Constantino, e nessa igreja está a pia batismal, onde ele recebeu as águas da salvação, e se conserva na entrada à esquerda, o batistério. Então, esse concílio ensina que as três pessoas se identificam com a substância divina. O Pai é a substância, o Filho é a substância, o Espírito Santo é a substância. E se distinguem exclusivamente pelas relações de origem. E essas relações se distinguem entre si, não são acidentes, mas vamos ver como é que geram as pessoas. Então, em Deus há duas processões reais, dois atos de gerar e expirar, ativos e passivos. Então, cada processão gera duas relações, portanto, quatro relações reais, ou procedências de A para B, de B para A. E como é que são essas quatro relações? Quais são elas? Paternidade, filiação, na primeira processão, intelectiva, intelectual, de conhecimento, e duas inspirações, ativa e passiva, que contrapõem como sujeito Pai e Filho e como termo Espírito Santo, na primeira. E na segunda, o contrário, o Espírito Santo e o termo Pai e o Filho. Então, aqui está, como se faz. Aqui é o mesmo símbolo, já em metal. Aquela outra era num outro desenho, aqui no outro material, e aqui eu tenho um metálico, Pai, Filho, Espírito Santo, completamente entrelaçados. Então, para isso, agora, como é que eu digo, então, que eu tenho duas, quatro e três pessoas? Duas relações, quatro oposições, mas não há oposição. Vamos ver aqui a oposição total. Então, vamos olhar, examinar cada relação aqui, tendo em conta esse princípio filosófico, o Concílio de Florença, que diz que em Deus tudo é uno, onde não houver oposição de relação. Então, quais são essas relações e como elas se opõem para gerar as pessoas? A primeira é a geração espiritual, que dá origem à paternidade vista numa direção e a filiação vista na direção inversa. Na 1.1, a paternidade. O pai é o sujeito ativo e o filho é o termo, seria passivo, para a relação paternidade. O fundamento é a geração. O segundo é a filiação. O filho é o sujeito, porque se eu estou olhando para a relação, quem é filho é o filho. Nesse aqui, eu começo pelo filho, e oponho o filho ao pai, que é o termo da filiação, com o mesmo fundamento. Então, é a seta que, no primeiro caso, é do pai para o filho, e aqui é do filho para o pai. Portanto, pai e filho se opõem a uma oposição numa relação aqui. Portanto, são pessoas distintas. Não se pode ser pai e filho ao mesmo tempo. Ou na mesma relação, não se pode ser pai e filho ao mesmo tempo. E é aqui que nós vamos ver, aqui assim, olha lá, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. E é, nas relações intratrinitárias. Aqui está a essência, substância ou natureza,
dentro do triângulo e nos vértices as três pessoas. Mas o Pai não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo e o Filho não é o Pai. Então, aqui esse diagrama, né, explica por que as coisas são assim. Muito bem. E agora? E a inspiração? O outro ato aqui de inspiração amorosa, né? Inspiração amorosa ativa. Depois nós vamos ver a passiva. Né? Então, o pai e o filho são sujeitos, né? Que nessa relação não se opõem, mas os dois juntos constituem o sujeito dessa expiração. E o termo é o Espírito Santo. Essa aqui, o fundamento é a inspiração. Então, há duas relações, aqui é filosoficamente, duas relações se opõem quando se invertem sujeito e termo. Então, pai e filho se opõem ao Espírito Santo. O concílio diz em Deus tudo é uno onde não houver oposição de relação. Então, o pai gera o filho e ama o filho, inspirando o Espírito Santo. Então, essa inspiração não se opõe à geração. Então, o pai pode gerar o filho, mas isso não impede que ele inspire o Espírito Santo. E o filho é gerado pelo pai e o ama. E nesse amor, os dois inspiram juntos o Espírito Santo. Portanto, nem paternidade, nem filiação se opõem à inspiração ativa, mas se opõe à inspiração passiva, que é o Espírito Santo. Em resumo, a inspiração ativa não se opõe nem à paternidade, nem à filiação. Não gera uma pessoa, né, entre si. Mas o pai e inspirador ativo ao mesmo tempo e o filho e inspirador ativo ao mesmo tempo se opõe ao Espírito Santo. Então, aqui já expliquei o que ficou dito aqui, né? Que é inspiração passiva, que é Espírito Santo é agora o sujeito, ele recebe a inspiração, ela é passiva, ele é passivo, e o pai e o filho é termo da inspiração passiva. Seta aponta para cima, é onde termina a seta, com o mesmo fundamento. A inspiração passiva consiste em ser expirado. O pai não é expirado, ele não tem princípio. O filho não pode ser expirado, porque ele já é gerado. Só o Espírito Santo pode ser inspirado. Portanto, das 4 relações reais, só 3 se opõem entre si: a paternidade, a filiação e a inspiração passiva, né? São 3 mutuamente opostas, né? 2 a 2 aqui. E a paternidade é o pai, a filiação é o filho, e a inspiração passiva é o Espírito Santo. A inspiração ativa é o pai e o filho juntos, mas já existem por outros caminhos. Finalmente, o que nós vamos dizer? Que as relações divinas são um modelo da vida e das relações humanas, modelo de comunhão de pessoas e da família. Então, isso foi dito aqui muito claramente pelos últimos 3 papas. João Paulo II, lá também já junto ali, contando a colaboração do cardeal Ratzinger, que depois é o Papa Bento XVI, e também, à sua maneira, o Papa Francisco aqui fala desse modelo da Trindade aqui, né? A Trindade como modelo das relações familiares e humanas de um modo geral. E a gente tem que dizer, né, que Deus o que é? É homem ou é mulher? Nada disso. Então a gente tem que dizer que tudo de bom que há no homem e na mulher pertencem a Deus. Né? Vieram de Deus.
Às vezes a gente atribui a Deus algumas coisas ou alguma pessoa, mas às vezes a gente também atribui ao pai algumas coisas que não à mãe. Claro, cromossoma XX ao pai, XY à mãe. Gestação de 9 meses, à mãe. Né? E cada um tem o seu contributo, né, diferente, né? A mesma coisa se mostrando de modos diferentes. O pai muitas vezes dá exemplo de fortaleza, mas é que muitas vezes ele esconde os seus sofrimentos, né? E ele não, a mãe tem a ternura, e não esconde a sua ternura, que o pai muitas vezes esconde. E a fortaleza da mãe vai estar, muitas vezes, em outras coisas que não a fortaleza física, que é muito maior. Então, as coisas se exprimem, às vezes, de maneiras diferentes, mas é a mãe que esteve lá acariciando o seu filho já 9 meses antes de nascer, no seu seio e convivendo e dando o seu sangue a ele todos os dias, o seu alimento e as suas proteínas, e embalando o filho e sentindo já os pontapés e os carinhos, e falando com ele ainda nesse tempo, né? E nasce com dores de parto. E a mãe, de alguma maneira, né, parece que quer mais o pai, quer mais que o pai, o seu filho. Né? Nós vimos já casos de pais que esquecem os filhos dentro do caso, mas a mãe não. Por isso a Sagrada Escritura diz: pode uma mãe esquecer do filho das suas entranhas, ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria. Então a mãe perdoa sempre, a mãe diz: é o meu filho, embora ele possa ser um criminoso, etc. Sempre o filho, e a mãe até o fim da vida não vai desistir daquele filho. O pai deveria seguir essas pegadas também, né? Então Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Mas a gente pode pensar, se o Espírito Santo é o amor, a mãe se assemelha mais ao Espírito Santo, né? Bom, isso aqui já é theology fiction, mas poderia entrar por esse caminho, iríamos muito longe, né? Mas esse amor da Trindade, esse amor mútuo, pode trazer luz para as relações humanas e interpessoais. Esse é o meu filho amado, ouvi-o, né? Escutai-o. Né? E Nossa Senhora vai dizer: fazei o que ele vos disser. Então, a família é uma imagem da comunhão intratrinitária, né? Pai e mãe, por um lado, e filhos por o outro. O amor do pai e da mãe que se concretiza na geração dos filhos, quando essa é a vontade de Deus. E os filhos com uma relação de paternidade barra maternidade para com seu pai e mãe. E Cristo, na última ceia, vai dizer: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Cristo está dizendo isso para os seus discípulos, para todos os cristãos e, muito em particular, para uma família, pais, pai e mãe e filhos ao mesmo tempo, né? Que sejam um, que haja unidade. Você não vê que a pior briga é a briga em família? Você pode ter brigas no trabalho, mas isso passa, você esquece, sai do trabalho, dá um chute no trabalho, mas nas relações familiares qualquer briga é muito dolorosa, né? Tá aqui essa imagem aqui quase para terminar, é francês, né? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Está aqui Deus Pai, que com a sua auréola sustenta o Filho também com a auréola, o Espírito Santo radiante, a nuvem por trás. A nuvem se associa, em geral, ao Pai, né, como na transfiguração, né, ou na voz, se associa ao Espírito Santo em outros momentos, né? E aqui vai, mas aqui está querendo fazer referência ao quê, né? Ide e ensinai. Cristo que está na ascensão, ide e ensinai a todos os homens, a todas as nações, batizando-as, aqui à direita, né? Em todas as nações, em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. É o batismo de Cristo, em que aparece aqui toda a Trindade. E aqui embaixo, né, a imagem da Trindade no Antigo Testamento, os três personagens que aparecem a Abraão, Sara lá na tenda, ouvindo e rindo, dizer como é que vai nascer, né? Então, por isso é filho do riso, Isaque, e esses três viajantes são anjos, ou são três personagens que simbolizam a Trindade. De fato, quando eles voltam, tinha nascido Isaac. E aqui é a nossa tentativa de conhecer a Trindade, né? Naquele momento, protagonizado por Santo Agostinho, que lhe aparece um menino querendo colocar todo o mar num pequeno buraquinho. Impossível, a nossa cabeça não nos dá para tanto. E assim terminamos essa aula de número 7.